Assim são aqueles que se acham o último biscoito do pacote. Assim são esses religiosos que apontam o dedo para condenar as pessoas. Assim são esses que se dizem somos eleitos. Eleitos? Eleitos a quê? Vocês se candidataram a vereadora, prefeita, governadora, presidente, foram eleitos a quê? Hã? Eleito? E menospreza as pessoas, e distrata as pessoas, olha de rabo de olho assim para a pessoa que não está usando a roupa igual a dela. Isso acontece dentro dessas religiões, dentro desses templos, o orgulho, a soberba. Mas não é de hoje que é assim. Esse orgulho dos religiosos se acharem que são alguma coisa, não é de hoje. Isso sempre fez parte do métier judaico. Isso sempre fez parte daqueles seguidores de Moisés. O orgulho, a pompa, o status, a soberba, a arrogância. Sempre fez parte. Esses religiosos, principalmente esses líderes, não vou nem falar de religioso, que religioso é tudo cabeça de bagre. Vou falar desses religiosos, líderes religiosos, pregadores, que usam a Bíblia, que deveria respeitar, que deveria acreditar no que está escrito, mas eles não fazem isso. Eles ensinam as pessoas a serem arrogantes. Eles ensinam as pessoas que, se a pessoa não estiver dentro da sua denominação, não estiver dentro da sua igreja, não tem Deus. Assim como os judeus faziam, assim como o próprio Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 11, aqueles que não faziam parte dos costumes judaicos, aqueles que não faziam parte daqueles pactos judaicos, os judeus falavam que não tinha Deus no mundo, não fazia parte da comunidade de Israel, e nem tinham direito à herança, à promessa de Deus. Os judeus falavam isso. Assim são esses pregadores. Vocês, meus irmãos, vocês que estão aqui dentro, vocês são abençoados, vocês são escolhidos. Só pode estar dentro de uma igreja, assim eles dizem, se for escolhido. Cambada de cegos, cambada de ignorantes, cambada de incautos. Isso que esses cães são. Isso que esses lobos são. Uma cambada de mentirosos, de enganadores. Colocando as pessoas não religiosas, as religiosas contra as não religiosas. E assim a pessoa cresce dentro de uma arapuca dessa, desde pequenininho. Aprende a desprezar as pessoas. Aprende a desprezar aqueles que não fazem parte da sua comunidade religiosa. Eles desprezam até outros de outras religiões, de outras denominações, vamos colocar assim. Que nem o evangélico despreza o católico vice-versa. Os evangélicos desprezam os que são evangélicos, mas estão em outra denominação. Os que são de Madureira falam mal dos da Universal, das do Universal fala mal da congregação fala mal da testemunha, a testemunha fala mal da quadrangular, e assim por diante. Vão colocando essas divisões. A religião vai causando essas divisões. E as pessoas, as suas mentes, os seus intelectos, a sua inteligência vai sendo feita, vai sendo manobrada por esses perversos, por esses falsos judeus, por esses seguidores de Moisés. Exatamente da forma que eram os fariseus, exatamente da forma que eram os seguidores de Moisés. Não mudou, mudou apenas a época, mudou apenas o logradouro, mudou apenas o endereço, mudou apenas a nação. É isso. Raça de covardes, raça de mercenários, ladrões, raça de exploradores da fé, raça de estelionatários da fé. Não conhecendo, não sabendo que o Deus verdadeiro, o Senhor, é o Espírito. E esse Espírito, através da fé, através da palavra, foi quem criou tudo, quem desenvolveu tudo.
E é esse Senhor que é o Espírito que está no espírito das pessoas. Porque é esse Espírito que é o Senhor que é Pai dos Espíritos. Mas ele não é pai da pombagira, do tranca-rua, do Zé Pirita, não, porque isso aí são espíritos de engano. Ele é pai do espírito do Cláudio, que o espírito tem outro nome, tem outra idade. Ele é pai do espírito do José, da Maria, da Catarina, da Zeferina, do Severino. Ele é pai dos espíritos. E o nosso espírito tem milhares de anos, milhões, quem sabe, de anos. O nosso espírito já tem muitas vidas, muitos anos, muitas eras, muitas gerações. O nosso espírito faz parte daquilo que Pedro disse. Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. O nosso espírito não tem data de nascimento. Ninguém sabe disso, ninguém sabe, só Deus, só o Criador. Mas esse conceito para os pregadores, para a teologia, isso não vale. Não, isso não serve. Porque esse conhecimento, essa fé que nós temos, isso não gera lucro. Isso não gera diferenças. Isso não gera pavor, medo, pânico. Claro que não. Isso não interessa para eles. O que interessa para eles é status. O que interessa para esses lobos é o pânico, é o medo. Nós temos que colocar que o diabo é um ser demoníaco. Nós temos que falar que se ele não der dinheiro para a nossa igreja, ele vai gastar com remédio. Se ele não der dinheiro para a nossa comunidade, ele vai gastar com um pneu furado, com um carro roubado. Nós temos que falar com isso. Nós temos que fazer a oração que Jesus de Nazaré ensinou os judeus. Pai nosso que está nos céus. Nós temos, mesmo eles conhecendo o Apocalipse 1:10, o dia do Senhor, mesmo eles sabendo disso, muitos sabem que aquele dia do Senhor de Apocalipse 1:10 não é domingo porcaria nenhuma. Claro que eles sabem, mas não pode falar. Não, pode. Olha aqui, o dia do Senhor era domingo. Eles reforçam mais ainda. Tá vendo? João estava lá em espírito no domingo. Olha quem veio falar com ele. Veio falar um anjo, porque muitos falam que é o anjo. Eles não falam que é Cristo, porque se eles falarem que foi Cristo, que estava ali no versículo 11 de Apocalipse 1, ali vai se confirmar aquilo que Jesus disse lá em João 21:22. Pedro, se eu quiser que João fique vivo até que eu volte. Então eles não podem, eles falam que é um anjo. Aquele foi um anjo, olha. E assim segue a mentira religiosa. Segue a soberba, o orgulho. Vamos dizer que é como se fosse uma escada. Eles precisam de degraus. Esses pregadores precisam de degraus para ficar pisando e pisando. Aí eles sobem numa reunião, aquele monte de degrauzinho de mentira, de engano, desce, aí sobe de novo na outra reunião, e vai, e vai, e vai. É uma escada que nunca tem fim. É uma escada de círculo, sempre voltando ao mesmo lugar. Essa abrição de boca aqui, o ventilador está ali de frente, ó. Está muito abafado aqui, aí fica essa abrição de boca. Olha que coisa que interessante a respeito desse orgulho, do orgulho dos religiosos. Não é de hoje que acontece isso. O que tem por aí não são evangélicos. O que tem por aí não são católicos, não. O que tem por aí é uma cópia fajuta dos fariseus, dos judeus. Lucas, livro histórico, não é Novo Testamento, é livro da história de Yeshua ou Jesus de Nazaré, no capítulo 18, versículo 9 ao 14. Só isso, só isso. Beijo. No texto da Almeida Corrigida Fiel. Versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Versículo 10. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. Quem é que estava orando? Quem é que subiu para orar? Tinha algum grego, algum gentil, algum africano, algum etíope? Claro que não. Porque lá no versículo 1,
de Lucas 18, uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfazer. Ele estava falando com seus discípulos, ele não estava falando para toda a humanidade. Então, no versículo 10, 2 homens subiram ao templo para orar. O fariseu, que era de Israel, e outro publicano. Publicano, quem era esse publicano? Ele era um cobrador de impostos. Ele fazia parte da comunidade de Israel, porque ele cobrava o imposto do templo, um mandamento de Moisés, dado a Moisés. Então não poderia, esse publicano não era um gentil, não era um não-judeu, era um judeu. Então ele usou o exemplo de 2 judeus orando. Não é para você, não é para mim. Ele não usou o exemplo para um estrangeiro. Claro que não. Estrangeiro lá naquela época eles tratavam como cachorrinhos. Jesus tratou os gentios como cachorrinhos. Mateus 15, do 24 em diante, leia lá para você ver. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. Versículo 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha a soberba, tá vendo? Olha a arrogância, olha a prepotência desse ladrão, porque ele era um ladrão também. Jesus disse que os que vieram antes dele eram ladrões e salteadores, se referindo aos fariseus, aos saduceus, aos escribas, aos pregadores, aos falsos profetas. E esse daí, que usa terno hoje em dia, que tem anel no dedo, que fala que é um doutor, é da mesma qualidade. Ele se acha, ele fez uma porcaria de teologia que não serve para nada, aí ele se acha: eu sou mestre, eu sou doutor. Doutor em quê, ô cão guloso? Ele despreza. E assim os irmãozinhos: olha, eu sou crente, eu sou presbiteriano, eu sou assembleiano, eu sou católico. Aquele ali que está no bar bebendo cachaça, aquele é um cachaceiro, aquele vai para o inferno. Aquela mulher usando batom, não, eu uso véu na minha igreja, eu sou escolhida. É assim que os crentes se veem. O outro fala: não, eu sou católico, eu sou seguidor de Maria, eu dobro a Maria, eu acendo vela para o Papa João 50. Tudo arrogância, tudo soberba, tudo prepotência. Vou ler de novo esse versículo 11. O fariseu, quando você lê fariseu, você pode colocar o pastor, o bispo, o reverendo, o papa, o padre, o pai Xangô, qualquer líder religioso, de qualquer religião, eles são soberbos. Então, quando você lê fariseu, significa esses líderes religiosos. Estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. 12. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Você está entendendo? É assim ou não é? Quem que faz jejum, oração, quem que não, que dá 10% do seu salário, não são as pessoas dentro dessas sinagogas, dentro dessas choupanas chamadas de igreja? Qual a diferença deles para os fariseus? Qual a diferença? Só o tempo, só a época, mais nada. E os fariseus, praticando essas obras aqui, os livraram do juízo do ano 70? Os livraram das espadas dos soldados romanos no cerco de 69 ao ano 70? Não serviu para nada. Mas para a pompa, o orgulho e a soberba deles, aí serviu. Para a arrogância deles, serviu. Mas para se justificar perante a Deus, não valeu de nada. Nunca valeu de nada essas obras mortas que esse povo pratica. 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos do céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Claro que ele era um pecador, ele era um publicano. Publicano era um israelita, era alguém que fazia parte da tribo de Judá, ou era
da tribo de Benjamim, ele fazia parte de alguma das 12 tribos e ele era um pecador. Por que pecador? Pecador era todo aquele que praticava que transgredia um dos 613 itens da lei dada a Moisés, entre preceitos, mandamentos e festividades, cerimônias. Então, qualquer judeu, israelita, hebreu que transgredisse uma daquelas leis se tornava um pecador. 1 João 3,4. Pecado é a transgressão da lei. Que lei? A lei dada a Moisés. Mas as leis dadas a Moisés não foi dada aos gentios, aos estrangeiros? Claro que não. Essas leis foram dadas aos judeus. Então esse publicano aqui, ele batia no peito, com a cabecinha baixa. Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Já o fariseuzão, o líder religioso, o que tinha a capa, o que tinha os filactérios, o que tinha todos os sinais de ladrão, o que ele fazia? Ele era orgulhoso. O publicano, na humildade, pedia misericórdia ao Criador. 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Assim é, assim foi e assim será. Religiosos sempre foram orgulhosos, soberbos, arrogantes, presunçosos, prepotentes, sempre foram. E sempre serão. Por isso que alguns entram, você é um desigrejado, você é um herege, porque isso é orgulho. Eles são orgulhosos. Eu não faço isso, eu não me considero, pelo contrário, eu sempre falo. Na carne nós temos a diferença, nós somos diferentes. No pensamento carnal nós somos diferentes, mas no espírito nós somos irmãos. E o Pai dos nossos espíritos, quem é? É o Criador de todas as coisas, é o Deus Supremo, é o Soberano, é o Alfa e o Ômega, é o Cristo. Ele é o Pai do nosso espírito. Às vezes a gente até fala, Deus tem nos dado mais sabedoria do que aos líderes religiosos, porque os líderes religiosos são carnais, são literais. Eles têm aprendido da teologia, e nós não, nós estamos aprendendo do Espírito. Porque afinal de contas, eu não procuro apostila nenhuma, eu não procuro ensinamento de homem nenhum. Eu vou na nhanha, eu vou nos 66 livros da Bíblia. Ali eu procuro entendimento, e eu sempre falo, Pai, Pai do meu Espírito, Deus que habita em mim, meu Criador. Me dá entendimento da sua palavra. Me esclarece. Que eu venha aprender do Senhor, não de homem nenhum. Não de vídeo, eu vou assistir algum vídeo e em cima desse vídeo agora eu vou fazer um vídeo, porque não. Não. Eu sentei aqui, peguei a Bíblia, deixa eu ver o que eu vou falar. Não, pronto, acabou. Falei, está falado. Então, infelizmente, a soberba, a arrogância, a prepotência está no meio religioso. Eles condenam, eles julgam. Nós julgamos, nós condenamos os falsos mestres, os pregadores. 100% dos líderes religiosos são corruptos, são mentirosos, são exploradores da fé. 100%. Uns praticam mais uma coisa, outros praticam, mas 100% está na contramão da fé espiritual. 100%. Não escapa um. Por mais humilde, por mais simples que você possa achar. Não, isso daí não se refere ao meu pregador, ao meu bispo, ao meu pastor. Claro que não. O meu é diferente, é nada. É nada. Só dele estar te convidando para buscar Deus em um templo, ele já é um profanador. Ele já é um blasfemador. Só dele falar que ele tem algum poder na mão, no assopro, na voz, no cabelo, no suor, é um blasfemador. Só dele falar que você tem que praticar alguma obra de Jesus de Nazaré antes da cruz, ele já é um profanador. Só dele falar que tem que se reunir como igreja, porque Paulo fazia isso, ele está desmerecendo o juízo que aconteceu no ano 70 DC. Ele ainda está na época de Paulo. Mas é o que eu sempre falo.
Pelo menos quem faz isso está tirando o religioso de Moisés, está tirando o religioso antes da cruz. Pelo menos isso. Mas você bota uma coisa na sua cabeça, o que você tem que aprender é a respeito do Evangelho Eterno. Evangelho Eterno é o cumprimento de todas as profecias. Evangelho Eterno é o cumprimento de todas as promessas. Evangelho Eterno é o cumprimento do grande e terrível dia do Senhor, que aconteceu lá em Jerusalém, dentro de Jerusalém, que foi o juízo sobre a nação de Israel. Então, se você é um religioso, um soberbo, um arrogante, uma pessoa que fica falando que uma mulher que usa batom vai para o inferno, que o homem que usa bermuda vai para o inferno, que aquele que vai para a praia, saiba que você vai para o inferno, mesma coisa, porque inferno é sepultura, inferno é cova, inferno é Sheol, é Hades. Todo mundo, quando morrer, vai. Claro que uns morrem lá no mar, o tubarão come, outros morrem lá no rio do Pantanal, a piranha come, outros morrem incendiados, outros mandam cremar o corpo, mas o final é o mesmo para todos. É a sepultura, é a cova, é o Sheol. Então vamos deixar esse orgulho, essa soberba de lado, vamos deixar essa arrogância, essa prepotência, vamos ter em mente que todos nós no Espírito somos irmãos, e nós temos um Pai, que é o Pai dos Espíritos. É isso que nós devemos ter em mente, tá bom? Então vou encerrar essa pequena mensagem, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, eu peço sua contribuição, dando aquele like, comentando, compartilhando, se inscrevendo aqui, ativando o sininho, e se você quiser assistir mais vídeos do nosso canal, vai aí na descrição, tem aí mais de 2.000 vídeos. Clica no link e você será direcionado, e lá às vezes tem um vídeo que tem um assunto que você quer entender um pouco mais, tá bom? Eu não sou professor, eu não sou mestre, eu não sou pregador, eu não sou ministro de porcaria nenhuma. Eu sou apenas um leitor dos escritos bíblicos e eu acredito nos escritos e eu respeito as épocas, eu respeito a cronologia, tudo, a logística dos acontecimentos, desde o início, que nós temos escrito aqui. Então eu respeito isso, tá bom? Um beijo no seu coração, até a próxima, tchau, tchau.